Carro 0 km virando um sonho cada vez mais longe da realidade do brasileiro comum. Enquanto isso, o carro usado está crescendo muito. Afinal, será que realmente os brasileiros estão sendo impedidos de ter um carro novo em casa? E mesmo assim, será que o carro usado ficou mais barato? É sobre isso que a gente vai saber agora. Então bora pro vídeo! E esse vídeo é um oferecimento do melhor aplicativo para você consultar a tabela FIPE, que é o Precificar, o antigo iFIPE. Lá você consegue ver um gráfico de evolução de preços, colocar os meses, ou seja, muito completo, prático e também no seu bolso, porque tem para iOS, iPhone e também Android. Baixe já o seu aplicativo e fique com a tabela FIPE com o seu melhor aplicativo na sua mão. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal com o quadro Meu Carro Responde, onde eu procuro responder o pessoal através de vídeo. E a pessoa que está colaborando com o vídeo de hoje é o meu amigo Eduardo Mafra. Tamo junto, meu querido. A gente estava conversando nas redes sociais e ele me mandou uma matéria muito legal do site Isto é Dinheiro, mostrando que o número de carros usados superou muito a venda de carros novos. Então vamos dar uma olhada nessa notícia, lembrando, link na descrição para você conferir na íntegra. Taca na tela, vamos lá. E você está comigo no site Isto é Dinheiro, vamos lá. Crescimento e relevância do mercado de usados no Brasil. Vamos descendo a matéria aí, vamos lá. E olha só o que conta a matéria. Em um cenário onde adquirir um carro 0 km no Brasil se assemelha a um luxo inatingível, o mercado de carros usados e seminovos surge como uma alternativa crucial para muitos consumidores. Impulsionado pelo preço elevado de veículos novos devido a uma combinação de fatores econômicos e industriais, esse segmento demonstra uma vitalidade e relevância crescente. Dados recentes da Fenabrave revelam uma tendência marcante. Em novembro de 2023, enquanto 60.693 carros novos foram emplacados, impressionantes 765.755 transações ou negociações de carros usados foram realizadas. E essa proporção sugere, olha só, de cada 10 carros adquiridos ou vendidos no Brasil, pelo menos 8 são usados e seminovos. Aguenta aí, não sai do vídeo não, fica até o final porque a gente vai analisar tudo isso. Vamos pegar uma parte mais interessante aqui dessa matéria para a gente fechar esse react. Mesmo com o envelhecimento da frota, os preços de carros usados e seminovos subiram consideravelmente nos últimos anos. Essa elevação foi impulsionada em grande parte pelos altíssimos preços de carros 0 km, e a compra de um carro novo está se tornando quase impossível para muitos, e as pessoas vêm diante de duas opções: ou se adaptar e ficar sem carro, ou, mais logicamente, se precisar, comprar um usado. E olha só, o que a matéria falou aí no seu principal contexto é que carro usado cresceu muito em relação a carros novos, porque para quem pode ainda, é uma alternativa ainda possível. Mas veja bem, a gente vai abordar aqui no vídeo que mesmo sendo possível, carro usado não está barato não. Então vamos começar a nossa análise, começando com dados da Fenabrave de 2023 para a gente comparar o mercado de novos com o mercado de carros usados. Taca na tela. Meus amigos, em 2023 foram emplacados 2.179.356 carros, juntando carros de passeio e comerciais leves, com uma alta de 11,33% em relação ao ano anterior de 2022, que emplacou 1.957.621 carros, ou seja, em 2023 foram emplacados 221.735 carros a mais que em 2022. Mas olha só, aguenta aí, porque lá embaixo, depois no vídeo, vamos justificar por que esses números melhoraram também em relação a 2022 e te mostrar que o varejo ainda não está recuperado, que pessoas físicas como eu e você, meros mortais, não estão comprando carro novo. A empresa está comprando mais. Vamos falar agora o que aconteceu no mercado de usados em 2023. Vamos lá. E no mercado de usados, meus amigos, em 2023 foram negociados 10.671.653 carros, juntando veículos de passeio e comerciais leves, com uma alta de 4,81% em relação ao ano anterior de 2022, que teve 10.182.350 carros negociados, ou seja, em 2023 foram negociados 489.303 carros a mais que em 2022. Teve uma alta de negociações, mas você pode notar aí que comparando a crescente de 2023 para 2022 com carro 0 km,
foi maior do que de carros usados. Mas não se iluda, tá? Porque ainda assim, carros usados vendem mais do que carros novos. Você viu aí uma lavada que vamos agora conferir matematicamente na sua tela. Ou seja, pessoal, em 2023, 10.671.653 carros usados foram negociados, contra 2.179.356 carros novos emplacados. Uma diferença de 8.492.297 carros a favor dos usados, ou seja, 4,9 vezes a mais carros usados foram vendidos em relação a carros novos e emplacados. Rapaz, o pessoal que ainda pode realmente está correndo para o carrinho usado, né? E a relação de vendas em 2023 foi a seguinte: cerca de 20,4% dos carros vendidos foram 0 km e os outros 79,6% foram usados, ou seja, a cada 10 carros vendidos no Brasil em 2023, 2 foram 0 km e 8 usados, aproximadamente aí, confirmando inclusive o que foi mostrado na matéria apresentada aqui nesse vídeo. Ou seja, o poder de compra do brasileiro no geral, sim, da grande maioria, infelizmente, caiu bastante. E quem ainda pode comprar um carro próprio, está optando em comprar um carro usado. E isso tem vários fatores, né? Inflação, o próprio poder de compra que foi corroído, o preço dos carros que subiram muito e principalmente a taxa alta de juros. Por quê? Financiar um carro hoje está cada vez mais proibitivo, forçando a pessoa a não trocar de carro ou optar por um carro mais em conta, ou menos caro, leia-se usado. A realidade aqui do Brasil realmente é bizarra, porque ter um carro próprio hoje é totalmente elitizado, né? Um carro novo, então, virou coisa de quem tá bem de vida. Você já viu o preço do carro mais barato do Brasil, 0 km? Aguenta aí que a gente já vai falar nisso. E para ilustrar que o carro usado subiu bastante de preço e ainda tá caro, eu vou pegar o modelo mais negociado como usado do Brasil, que é o Volkswagen Gol, voltando exatamente 5 anos atrás, lá em janeiro de 2019, que foi o último ano antes da pandemia, que mudou o nosso mercado, a nossa situação econômica piorou também, né? Só para você ver comparado com agora, em 2024, em janeiro. Taca na tela, bora lá! E o exemplo que eu vou usar aqui nesse vídeo é o Volkswagen Gol 1.0 4 portas 2014, que lá em janeiro de 2019 ele tinha 5 anos de uso. Olha só como é que esse carro subiu de preço, mas em janeiro de 2019, segundo a FIPE, ele custava R$ 24.421. E 5 anos depois, com 10 anos de uso, o mesmo carro está custando, segundo a FIPE, R$ 34.865. Ou seja, mais velho, mais rodado, o carro inflacionou absurdamente R$ 10.444. E, meus amigos, o Gol é só um exemplo aí para você conseguir ver que carro usado ainda está caro, apesar de acessível, né? Custando bem mais caro hoje o que ele valia há 5 anos atrás. Como pode, né? Agora, a critério de curiosidade, vamos calcular o reajuste daquele valor do Golzinho em 2019 para hoje em dia, só para a gente ver se esse carro subiu mais ou menos que a inflação? Vamos nessa! E segundo o IPCA, meus amigos, eu utilizei a calculadora de inflação, que calculou relativo até dezembro de 2023, porque estamos em janeiro e ainda não temos índices fechados, beleza? Mas o IPCA mostrou para a gente que o Golzinho valeria hoje, corrigido pela inflação, R$ 32.326,03, ou seja, R$ 2.538,97, a menos que a média do mercado atual, ou seja, o Golzinho usado subiu mais que a inflação e, pasme, não é mais fabricado e não sofreu aí, esse modelo no caso de 2014, problemas como falta de insumos. Você viu que a demanda do carro subiu o preço também, e a inflação, óbvio, né? Ou seja, eu estou mostrando para você, pessoal, que aqui no vídeo está nítido para você concluir que o brasileiro, que ainda tem condição de ter um carro próprio, não tem saída a não ser comprar um carro mais velho, mais rodado, mais defasado, para ter ainda a sua mobilidade individual garantida. Porque comprar um carro novo tá bizarro, né? E aliás, falando aqui em carro 0 km, carro novo, vamos pegar o carro zero mais barato do Brasil, que é o Renault Kwid Zen 1.0 0 km. Taca na tela aí pra gente ver a linha do tempo do carro, só para você ver que esse carro ficou muito mais caro 0 km do que há 5 anos atrás. Olha só.
Meus amigos, o Renault Kwid Zero na versão Zen em janeiro de 2019 custava em média R$ 37.770. E hoje, segundo a FIPE, ele não custa nada menos do que R$ 64.064. Você pode ver no gráfico da FIPE aí que tá bizarro, né? Mas no site do fabricante ele é tabelado em absurdos R$ 71.190. Mas se você ver promoções do site, porque o consumidor, pessoa física, botou o pé no freio. Então tem carro encalhado em concessionária. E concessionárias estão dando promoções. Olha só no site do fabricante, esse carro está custando em média, saindo em torno de R$ 63.990, bem encostado no valor da FIPE que mostrei para você. Ou seja, esse carro subiu absurdos R$ 33.420 se você contar o valor da tabela do fabricante, ou R$ 26.220 contando o valor prático de descontos oferecidos agora em janeiro de 2024. Mas espera aí, Vinícius, você está sendo injusto, porque de 2019 para cá, o Kwid teve um facelift aí de meia vida no meio do caminho, não é verdade? Sim, ele ficou mais completo, mais moderno, um pouquinho mais seguro, mas nada se justifica esse aumento todo. Claro que naquele período de pandemia, que faltou peças, que fábricas fecharam, inflação, etc e tal, o carro subiu de preço sim. Mas vamos ver aí qual seria o valor corrigido de 2019 dele 0 km para as atualidades? Taca na tela segundo o IPCA. Vamos lá. A calculadora de inflação, como disse anteriormente, calcula o relativo até dezembro de 2023, porque ainda estamos em janeiro e não temos índices fechados. Mas, segundo o IPCA, o valor de um Kwid Zen 0 km hoje, lá de 2019, corrigido pela inflação, custaria R$ 49.996,07. Ou seja, meus amigos, R$ 14.000 a menos do que o seu valor médio de 0 km, se considerarmos a FIPE ou as promoções do site do fabricante. E vamos ser realistas, né, gente? O valor corrigido deu aí, arredondando para R$ 50.000. Se você somar os implementos que esse carro recebeu, facelift, DRL em LED, controle de estabilidade, um acabamento um pouquinho melhorado em relação aos primeiros modelos, né? E também o velocímetro ali bonitinho, o painel, vamos chutar um valor aí justo. Esse carro deveria custar em média, R$ 55.000 0 km, tabelado pelo fabricante. Mas você viu aí que o negócio subiu muito. Se somou a ganância das fábricas aqui no Brasil, impostos em cadeia, teve também aquele momento que realmente fechou fábricas, as montadoras ficaram usando esse argumento aí de falta de componentes durante muito tempo para fomentar os seus aumentos e controle de estoque também, não é verdade? Então, todo esse balaio doido aí contribuiu para o carro mais barato do Brasil ficar caro para chuchu, né? E olha só, apenas como curiosidade, segundo a FIPE, no aplicativo Precificar, temos o gráfico do modelo 2019. Ele 0 km há 5 anos atrás custava R$ 37.770. E hoje, 5 anos de uso depois, usado, mais rodado, coisa e tal, custa R$ 40.987. Ou seja, mais velho, mais rodado, mais zoado, desgastado. O carro subiu R$ 3.000, onde já se viu, né? Mas o carro usado subiu principalmente acompanhando o carro 0 km, naquele período bizarro ali de final de 2020 e 2021 todo, que a FIPE disparou. Eu vou falar novamente aqui, só para não faltar informação. Por que que o carro usado subiu tanto? Porque faltou carro novo, fábricas pararam, teve um gargalo de produção. Realmente, naquela época, faltou componentes para fabricarem carros. E aí, faltava carro 0 km no mercado e muita gente corria para os usados e seminovos, porque muita gente quer e precisa de um carro próprio, né? E aí faltou carro zero, os carros usados também de qualidade, porque comprando menos carro zero, menos carros usados foram oferecidos na troca. Tendo escassez de bons veículos usados, o preço subiu, porque a demanda subiu enlouquecidamente. 2021, meus amigos, como já falei no passado aqui no canal, bateu o recorde de vendas de carros usados, muito mais do que em anos prósperos antes da pandemia. Pois é, e aí o preço de carro usado subiu, mas não vai voltar aos patamares que era lá em 2019, até porque tivemos inflação, não é verdade? Não tem como retroagir, não tem como rebobinar essa fita, não é mesmo? Que pena. Mas a FIPE hoje, os carros usados,
vem caindo gradativamente, bem devagarinho, mês a mês, para estabilizar, mas estabilizar acima do preço que tinha lá em 2019. Entendido? Fora que naquela época de pandemia as locadoras resolveram comprar muito carro. E aí acelerou a escassez de carros novos. Só para complementar aqui para você. Afinal, qual é a principal consequência de termos mais carros usados do que carros novos? Simples, né, meus amigos? O envelhecimento da frota. Afinal, cada vez mais na rua você vê mais carros usados, principalmente com a média de 10 anos aí mais ou menos de uso, do que carros novos. E os carros novos que a gente vê na rua ou são de frotas e locadoras ou de menos pessoas que têm condição ainda, né? Como é a realidade na sua cidade? Conta aí nos comentários. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho visto muito mais carro usado que carro mais recente, assim, digamos. Mas você lembra que anteriormente foi dito, inclusive com números oficiais da Fenabrave, que o número de vendas de carros novos melhoraram em relação a 2022? Existe um motivo, meus amigos, e eu vou falar para você. Primeiramente, mais empresas compraram carros em 2022 do que em anos anteriores, somando ali, né, no bolo total, que empresas, sim, colaboram com a venda de carros novos. Claro que no regime de vendas diretas, que são direto com a fábrica a negociação, beleza? Não é como eu e você, meros mortais, que vai numa concessionária negociar. Até porque se você for em concessionárias hoje, tradicionais, você vai ver o pátio ali, o showroom cheio de carro. Não está saindo carro como antes. Isso é uma realidade bizarra que já falei num vídeo recente aqui no canal, que parece que as locadoras estão tirando o pé do acelerador e pretendem comprar menos carros em 2024. E quem sabe 2024 pode ser que tenhamos um ano com queda de vendas de carros novos em relação a 2023, justamente por causa disso, se realmente for concretizado, né? Vamos esperar para ver. Mas agora, rapidamente, eu vou te mostrar gráficos da Fenabrave para comparar com você como eram as vendas diretas em relação à venda de varejo, no total, somando veículos de passeio e utilitários leves, em 2019, há 5 anos atrás, e agora o total em 2023. Taca na tela, vamos lá. Em 2019, meus amigos, no total de carros emplacados foram 54,33% em vendas no varejo para pessoas físicas como eu e você, contra 45,67% em vendas diretas, empresas, PJs, firmas, locadoras, etc., juntando veículos de passeio e comerciais leves, beleza? Já em 2023, no total de emplacados foram 50,52% de vendas no varejo, pessoas físicas como eu e você, contra 49,48% em vendas diretas, empresas, PJs, firmas, frotas, etc., né? Somando automóveis de passeios e comerciais leves. Olha, parece pouca coisa, quase 5% a mais de empresas comprando, mas no volume total, gente, é muita coisa. Isso se você considerar que em 2019 foram emplacados muito mais carros do que em 2023, coisa aí próxima de 480 mil carros a mais em 2019 contra 2023. Ou seja, 2019 vendeu mais carros zero, porém mais pessoas físicas compraram. A diferença, né, aí de valor que você viu no gráfico em relação a 2023, que está praticamente meio a meio. É isso aí, cara. E olha só, impeditivos para o povão ter carro usado. A gente sabe que carro usado, 5 anos de uso, principalmente para frente, já começa a aparecer itens caros de desgaste que você tem que fazer manutenção. Eu tô falando isso aqui contando com o cenário mais otimista possível, tá? Porque até 5 anos aí mais ou menos, você só vai fazer manutenção preventiva, rodízio de pneus, alinhamento e cambagem, troca de óleo e filtros, né? Depois disso aí começa a ir pro saco bomba d'água, certas correias dentadas principalmente, correia de acessórios, itens de suspensão como amortecedores, pneus talvez já foram embora bem antes disso, e a manutenção subiu muito também nesses últimos 5 anos, pessoal. Insumos e peças ficaram mais caros, acompanharam a inflação, e também a mão de obra. Hoje em dia você encontrar uma mão de obra de qualidade qualificada, além de estar mais escasso e difícil, subiu muito o preço. Ou seja, para o povão manter o carrinho dele usado, tá bem difícil. Tá vendo como é que estamos sendo pressionados contra a parede para ter um carrinho em casa? Eu não queria ser o mensageiro da desgraça não, mas isso tudo colabora
com a situação econômica do país, com tudo o que tem acontecendo, né, meus amigos? Eu, sinceramente, espero que melhore, porque é andando que a gente progride, né? Assim, digamos. Vamos ver que depois dessa tempestade venha realmente a bonança, porque é bizarro, né? A gente viu com fatos aqui que o negócio não tá fácil para o cara que ganha um pouco menos ter um carrinho próprio. Eu sei que um país ideal tem que oferecer transporte público de qualidade, oferecer uma mobilidade urbana decente, mas a cada ano que passa o transporte público fica mais caro e pior. E o cara não tem saída, ele tem que buscar um transporte próprio, né? Que está cada vez mais caro de ter e de manter também. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora comentem aí o que você pensa, tá? São dados reais, eu não tirei nada das minhas nádegas, né? Queria eu aqui trazer vídeos para vocês, né? Maravilhosos. Mas a visão de mercado ainda está muito complexa, meus amigos. Vamos ver como é que vai ser em 2024, beleza? Larga o aço nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga o canal também nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva aqui no canal caso você não seja ainda, ative o sininho das notificações, confira os outros vídeos. Se você gosta de videogames antigos, conheça o meu canal Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!